Bom dia, você que está me ouvindo mais uma vez, você que está me vendo, muito obrigado por estar me recebendo. Nós estamos novamente juntos aqui para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus. Hoje é tempo de meditar. Então nós estamos aqui juntos para pensar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, sobre as respostas para esse tempo que nós vivemos, e um tempo difícil, em que realmente nós precisamos buscar as respostas, e as respostas estão em Deus. As respostas estão na Sua Palavra, que traz a resposta, o conforto, o consolo e a orientação para como vivermos nesses dias difíceis, dias de luta em que nós temos enfrentado, não é? Então a Palavra de Deus, ela tem as respostas, tem o conforto e tem o consolo para cada um de nós. Nós conversamos há uns dias atrás sobre Abacuque, nós havíamos falado na ocasião sobre as lutas que Abacuque vivia diante do tempo em que estava passando com o seu povo. Um tempo, 600 anos antes de Cristo, em que as pessoas viviam de uma forma desordenada, de uma forma contrária à palavra de Deus, onde a corrupção e a idolatria tomavam conta da nação, e Abacuque ali sofrendo, viu de Deus a resposta de que haveria um castigo iminente sobre a nação, em que eles seriam levados para o cativeiro, para uma terra distante. Na ocasião, Abacuque então se coloca diante de Deus, começa a clamar ao Senhor sobre as mudanças, começa a clamar ao Senhor para que Ele retire e afaste aquele castigo da nação, e começa então a ter um relacionamento ali com Deus, onde ele vai clamando, vai conversando com o Senhor e colocando diante de Deus as suas questões. Abacuque estava triste porque a nação se desviava de Deus, Abacuque estava triste porque viam a nação perdendo o rumo, Abacuque estava triste com a situação em que o país se encontrava, e mais triste ainda porque via que a resposta de Deus não era uma resposta boa, não era uma resposta agradável aos seus olhos. Abacuque estava preocupado, porque a reação de Deus diante da reação do pecado e do afastamento da nação dele traria problemas para essa nação. Deus não se agrada dos nossos pecados. Deus não se agrada quando nos afastamos dele. Deus não se agrada quando as coisas caminham de uma maneira diferente ao seu plano original. E Abacuque então sofreu quando ele viu tudo isso. Naquela conversa que ele tem com o Senhor, ele começa a colocar as situações, começa a colocar diante de Deus que talvez se ele pregasse mais, talvez se ele falasse mais à nação, haveria uma mudança no comportamento da nação. Mas Deus já havia enviado a palavra através do próprio Abacuque, através de outros profetas, e ele então entende que o povo não haverá mais jeito, que não há mais jeito. O povo precisa ser corrigido de uma outra forma, precisa ser corrigido de uma forma mais drástica, de uma forma mais dura. Então Deus avisa a Abacuque que virá um castigo sobre a nação. E não tem jeito quanto a esse castigo. Então Abacuque começa a pensar e começa então, triste em seu coração, ele começa a pensar então em como seria essa situação num outro lugar, com um povo que tinha uma índole ainda mais difícil e mais complicada do que o povo que ele estava habituado, que tinha costumes diferentes da sua nação. Agora Abacuque sabia que a nação seria levada como escrava, que o povo de Israel, que o povo de Deus seria escravizado por outro povo. Então Abacuque começa a meditar sobre isso. Nós, muitas vezes, somos abatidos por várias situações no dia a dia, por várias situações que muitas vezes têm nos escravizado, situações que muitas vezes têm abatido os nossos corações, têm abatido as pessoas de um modo geral, sejam elas problemas variados, sejam elas questões na sua vida familiar, financeira, na saúde, não importa. Várias situações no dia a dia muitas vezes têm nos escravizado. Muitas vezes as pessoas têm se escravizado até porque têm se distanciado de Deus. As pessoas às vezes se distanciam de Deus, procurando fazer as coisas pelos seus próprios meios, pensando que estão agradando a Deus, mas muitas vezes não estão agradando por agirem de uma forma contrária àquilo que Ele ensina em Sua palavra.
Então vem as situações. E aí Abacuque, cujo nome que significa abraço, pode experimentar então um abraço de Deus quando Deus dá o conforto para ele, dizendo que aqueles que fossem fiéis, aqueles que se permanecessem fiéis, aqueles que se permanecessem firmes, seriam consolados e teriam uma condição de vida favorável, mesmo no local de cativeiro. Então nós somos convidados, nós somos desafiados a termos esse tempo junto com Deus, a buscarmos ao Senhor mesmo através das dificuldades. E depois então de receber esse consolo, esse conforto de Deus, Abacuque então ele relaxa, Abacuque então se alegra, Abacuque então é capaz de louvar a Deus, mesmo sabendo de toda a calamidade que viria sobre a nação. E aí ele nos ensina através do seu cântico. Abacuque ele começa a cantar a Deus, começa a louvar a Deus, e naquela conversa com Deus, ele vai conversando, ele vai cantando, ele vai louvando a Deus, e ele diz assim, Abacuque capítulo 3, do versículo 17 em diante: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os pés da corça e me faz andar altaneiramente. Então, essa é a palavra que Abacuque dá. Então, Abacuque, veja que Abacuque está dizendo, ainda que falte tudo, ainda que falte mantimento, ainda que não hajam mais animais no campo para que o povo se alimente, mesmo assim ele vai se alegrar no Senhor. Então veja que a importância da figueira, a importância da videira para aquela nação, são símbolos que representam a produtividade, a fertilidade da nação. Então, mas ali ele pode dizer que mesmo que falte tudo, mesmo que não haja mais nada, eu me alegrarei no Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação. Então você pode se alegrar também. O convite que Abacuque nos faz é esse: se alegre no Senhor, confie no Senhor, porque mesmo que hajam todas as dificuldades que hoje nós vemos, ainda que hajam todas as dificuldades à sua volta, você pode se alegrar, porque em Deus está a salvação. Ele é a nossa fortaleza. Ele nos faz os pés firmes, como os pés da corça. A corça é aquele animal que sobe nas montanhas, aquela cabra montesa, ela corre muito, ela tem uma velocidade imensa e ela tem uma habilidade muito grande para subir nas montanhas íngremes, montanhas com várias pedras no caminho que elas deslizam, mas mesmo assim os pés delas são fortes, os pés delas são firmes, e é isso que o Senhor faz. O Senhor deixa os pés firmes, fortalece os pés daquele que confia nele, daquele que tem a sua vida nas mãos de Deus. Então, seja lá qual for a sua situação, seja lá qual for a sua preocupação, seja lá qual for a sua luta, seja qual for a sua dificuldade, acredite, creia e se alegre no Deus da nossa salvação. Que você tenha a sua vida colocada nas mãos de Deus. Que você tenha a sua vida centrada nas mãos e no cuidado de Deus. Porque Ele cuida daqueles que o amam. Ele cuida daqueles que têm a sua vida colocada em suas mãos. Não deixe de se alegrar por isso. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Entregue as suas vidas nas mãos do Senhor e tenha essa paz, essa alegria. Mesmo que tudo esteja acontecendo errado em sua volta, mesmo que tudo esteja pegando fogo, mesmo que não haja recursos, mesmo que não haja nada, você pode se alegrar na certeza de que Deus cuida de nós. Pense nisso e que você tenha um bom dia na presença do Senhor.